E eu queria que projetasse para mim Êxodo, capítulo de número 4, versículo 18. Esse versículo na King James, por gentileza. Êxodo, capítulo 4, versículo de número 18. Eu não sei se você consegue aí dar uma imaginada, consegue aí talvez se transportar para um momento como esse, uma cena como essa, uma situação. Eu sei que você já teve algumas experiências fortes com Deus. Quem aqui teve uma experiência já de uma revelação forte, de uma experiência forte com o seu Criador? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Ele tem muito mais experiências para partilhar com a gente, para nos fazer, sabe, em momentos ali que você talvez precise de uma direção, precisa, sabe, de uma orientação, de um toque, de um milagre, sabe, de uma porta que precisa se abrir, de uma resposta que você precisa ter. Querido, Deus é um Deus que se manifesta, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que opera, Deus é um Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. E Ele tem prazer, querido, em se apresentar, sabe, nas mais variadas formas, maneiras, em tempos que você e eu possa estar passando, e Ele se manifesta ali, e Ele, sabe, nos chama para alguma coisa, Ele nos mostra alguma coisa, Ele se revela a nós. Mas nesse caso aqui, querido, isso aqui é algo que acontece posterior à experiência que Moisés teve na sarça. Você consegue imaginar o que é isso? A experiência de Moisés passou por tudo que passou, foi alvo de um grande milagre ali, sendo salvo por algo que Deus tinha um plano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele foi colocado ali então, sabe, com todo cuidado ali naquele rio, foi preparado ali, sabe, tudo aquilo que ele ficasse ali nas águas, né, até o próprio nome dele não é essa pregação, tem tudo a ver com isso, mas ali ele foi criado, sabe, com aquela cultura, com aquele entendimento, mas em dado momento, Deus então se manifesta a ele, na sarça ardente. Você consegue entender que tipo de revelação ele teve? Você consegue assim, sabe, de uma forma até talvez rasa, imaginar que experiência que Moisés teve, que ele chegava na sarça, e ele já tinha visto, você ouviu aqui o pastor Rogério pregando alguma coisa acerca disso, que a sarça não se consumia, e ele ficou, sabe, eu vou lá para ver o que está acontecendo, porque eu nunca vi dessa forma, dessa natureza. Eu já vi muitas sarças serem desta mesma forma, mas serem totalmente consumidas, mas essa, ela não se consome, o fogo está ali, e o fogo está ali, ele se aproxima, e Deus se revela a ele, Deus fala com ele, Deus dá uma direção para ele. Você consegue entender isso? Agora acontece, depois disso que ele tem, querido, essa experiência tremenda, essa revelação tremenda, acontece esse versículo que eu quero passar para você, sobre algo que aconteceu aqui. Eu preciso só prefaciar algo aqui, para a gente depois caminhar, de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos conduzir, e nos permitir trilhar por essas águas. Estamos juntos até aqui? Mas olha o que acontece agora, amado. Ele recebe nessa revelação, nessa experiência, ele recebe um chamado, um comissionamento. Deus convoca ele, Deus dá a ele uma direção do que ele tinha que fazer. Mas ele não vai fazer, Deus falou comigo, isso é o que basta. Deus falou comigo, eu tive uma experiência poderosa, então eu vou fazer. Não. Antes dele se mover, ele estava debaixo de autoridade. Ele estava na casa de alguém, debaixo de um teto de alguém. Ele estava ali em Midian, mas ele tinha, ele tinha compromissos ali, ele tinha lideranças ali. Então está dizendo aqui, assim que deixou o lugar sagrado. Que lugar foi esse, irmão? O local do encontro com Deus, o local da revelação com Deus, o lugar em que ele teve uma experiência tremenda com Deus, na sarça. E está dizendo assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou. Sabe o que é rogar? É pedir com uma certa veemência, até, com uma certa insistência. É um pedido, não é apenas um pedido comum. Ele chegou ali, ele podia falar, é o seguinte, sogrão, Deus falou comigo, eu estou indo, fui.
tive uma experiência poderosa com Deus. Deus me revelou algo que não revelou para ninguém. Então eu vou agir. Não, amado. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: não foi assim que ele fez. Pouco tempo agora eu tive uma experiência de pessoas que caminham com Jesus há muito tempo, irmão. Pessoas de guerra, de batalha. A gente foi falar sobre envio. Eu não creio em nada disso, nunca precisei disso. Por isso que vive pagando preço. Porque aqui, querido, é algo claro. O próprio Deus antes, sabe, Deus testando o próprio Moisés, em dado momento, ele fala para Moisés: deixa eu destruir esse povo. Porque ele havia dado para Moisés a liderança daquele povo. Deus falou: eu vou destruir. Ele chega para Moisés, Deus. Você consegue entender isso? Deixa eu destruir esse povo, eu vou levantar uma nação mais poderosa. Moisés roga ali, suplica ali, clama ali. É lógico que Deus estava provando Moisés. Tudo isso é legal. Mas aqui, querido, olha que coisa tremenda. Um homem que teve uma experiência dessa natureza, dessa magnitude. Ele chega para o seu sogro e ele diz assim: deixa-me ir. Você está aqui? Deixa-me ir. Deixa-me ir. Eu rogo, sabe, eu suplico, eu clamo com uma certa... Deixa-me ir. Deixa-me ir. E voltar a meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhe respondeu Jetro: vai. Fala para o seu irmão: esse vai em paz é um envio. Ele não fugiu, ele não saiu de qualquer jeito. Ele teve agora uma bênção para agir. Ainda que ele tivesse recebido uma direção tão tremenda, uma revelação, sabe, descortinou diante dele algo poderoso, que o próprio Deus falou com ele, mas ele vai se submeter. Deixa-me ir. E aqui ele recebe um vai em paz. E foi poderoso, irmãos. E foi maravilhoso. Aconteceu alguma coisa dessa natureza aqui, nesse Gerando Milagres. E diante de tantas outras coisas, nos Gideões, e várias pessoas que têm entendido essa questão do envio. Né, Luísa? Luísa não viaja e não se move. Meu Deus. E Deus faz, irmão, não por causa de quem envia, mas por causa de um princípio de autoridade. Deus se move em princípios de autoridade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus se move em princípios de autoridade. Lembra do centurião? Ele disse para Jesus: olha, eu também tenho homens sujeitos às minhas ordens. Eu digo a esse vai, ele vai. Digo ao outro vem, ele vem. Jesus falou para ele: olha, é isso. Então aqui, querido, teve uma revelação neste Gerando Milagres acerca de um óleo de unção que foi feito. Quem recebeu aqui? Foi poderoso. É a direção que Deus dá. E para quem que ele dá? Para quem ele quiser. Por que Deus não deu a revelação para Jetro? Deu para Moisés? Porque ele dá para quem ele quer. Ele é soberano no que ele faz. Só que aí Moisés tinha que fazer a parte dele. Se sujeitar àquilo que ele estava debaixo. E aí não houve quebra de princípios. E aqui aconteceu isso. Fez o óleo tal. Vamos entregar para cada uma das mães, né, que tem filho, para levar para suas casas, tal. Mas na hora, a Nayara teve uma direção. Deus deu a ela uma revelação de fazer um ato profético, de ungir as crianças aqui no momento. E eu estava lá no meu canto, lá onde o Marquinhos está sentado. Então ela pega e ela vai lá. E ela fala assim: pastor, pode fazer? Foi isso? Parece tão simples, né? Mas acontece que teve um envio, um vai em paz. E foi feito algo poderoso. Agora eu não combinei nada, mas eu vou chamar minha filha aqui. Ela não está nem sabendo de nada. Só que acontece, irmão, a minha neta estava com um problema lá na casa dela. Só que a Vanessa não pôde vir aqui. Acompanha isso, irmão. O que é ser igreja? Fala para o teu irmão: o pastor está querendo pregar o que é ser igreja. Deus usa todo mundo, irmão. Deus quer usar o corpo. Debaixo de princípios de autoridade, Deus usa o corpo, cujo cabeça é Cristo, querido. Não tem como usurpar a autoridade dele.
Ele é Senhor, mas Ele usa cada um de nós de acordo com princípios de autoridade. Mas Ele quer te usar. Fala para a pessoa aí, não sei se você está percebendo que Deus quer te usar. Deus quer usar todos, irmão. Ele sendo cabeça, Ele sendo Senhor, e debaixo de princípios de autoridade, Deus me usa, Deus te usa. Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida e da minha vida. Agora olha isso, irmão. Ela podia estar diante de Deus e falando assim, mas eu não estou lá, não é o mesmo óleo, eu não tenho o óleo que está sendo distribuído lá. Você vai ver que a tua desculpa hoje acaba. Você escapou. Mas acontece que ela pegou a visão. Diga comigo, você vai pegar a visão, irmão? Dá ajuda, eu vou dar uma de Géser hoje aqui. Dá um cutucão aí no teu irmão aí. Isso aqui nem é o Géser. Você vai pegar a visão hoje ou não? Então olha só, irmão, ela tinha um monte de coisa para falar. Senhor, mas eu não estou lá, a minha filha está com esse problema aqui. Se eu tivesse lá, talvez eu também pegaria desse óleo, talvez eu faria isso, eu faria aquilo. Não, irmão, ela viu que tinha ali uma oportunidade de se mover em fé. Pelo mesmo Espírito que estava agindo aqui. Ei, você que está ouvindo aí pelas redes sociais, você tem uma oportunidade hoje de agir aí. Deus vai falar com você e já está falando para você se mover. Talvez na oportunidade você não está aqui, mesmo você estando aí nas redes sociais, Deus pode te dar uma direção e você agir imediatamente e ver o milagre. Olha o que aconteceu. Agora se vira. Ai, socorro. Bom, na sexta-feira, desde quinta-feira ela estava com muita febre e não baixava. E na sexta-feira ela piorou, ela estava com muita diarreia também. E aí não tinha como eu estar aqui por causa dessa diarreia, né? E aí eu fiquei em casa com ela, acompanhei o culto online. E na sexta-feira eu estive até na casa de saúde para ver se ela melhorava e tudo mais. E nada. Aí o sábado também, ela estava muito mal mesmo. E eu acompanhei o culto de casa. E aí na hora que a Nayara subiu e fez esse ato, aí na hora eu falei assim, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para eu pegar o olhinho. E poder ungir a Clara. E aí na mesma hora o Senhor colocou no meu coração, mas não é o óleo que vai fazer, né? E eu não tinha em casa. E eu falei assim, vai um azeite mesmo de cozinha. Aí na hora eu peguei ela, ungi ela com aquele azeite, orei junto com a Nayara e com as irmãs. E aí logo após, terminou o culto, ela dormiu. E quando ela acordou outra criança. Ela já acordou bem, ela acordou animada, ela acordou já querendo brincar. E ela estava assim, o dia todo só querendo colo, chorando. E ela acordou assim, totalmente diferente. E aí no dia seguinte parecia que ela não tinha nada. Então, queridos, deixa eu passar para você um panorama aqui de algo que pode te ajudar em muitas coisas. Você vê que eu estou bem tranquilo hoje, aleluia. Mas fica esperto aí que daqui a pouco eu te chamo. Aí você que não vai ficar tranquilo, né? Mas, amado, você vê o que é a igreja, qual é o funcionamento da igreja. Então, atos proféticos, eles funcionam. Irmão. Diga assim comigo, atos proféticos, eles funcionam. Desde que sejam feitos debaixo de princípios de autoridade. Senão tem muitas coisas aí se denominando atos proféticos, mas tem muitos atos patéticos, né? Desculpa aí, mas quando Deus dá uma direção, querido, e a pessoa entende, né, que aquilo ali está queimando, aquilo ali realmente tal, e a pessoa fala, posso fazer? Me abençoa para agir dessa forma, me abençoa, querido, você tem lideranças, assim como Moisés. Então quando você se move debaixo de autoridade, sabe quem que está respaldando o que você vai fazer? Aquele que falou para você, vai em paz. Está debaixo daquela autoridade. Quem entendeu até aqui? Então vou te mostrar algumas coisas aqui, que muitas vezes a gente perde a paz. Presta atenção. Vou até esperar, porque eu não quero que você saia daqui sem entender. Vai dando glória a Deus aí. Então, amado, quando você vai para Jesus, Jesus veio, fez o que tinha que ser feito, tomou autoridade, tomou o poder de volta,
Ele deu esse poder para a igreja, ele rasgou o céu, ele abriu um novo e vivo caminho. Você tem acesso, sabe? Você tem direitos adquiridos por ele. Você tem herança como filho, você foi adotado como filho. Você tem que saber quem você é. E você tem que saber quem você serve. E o que ele conquistou por mim, o que ele conquistou por você. Mas em dado momento, querido, que ele fez tudo que tinha que ser feito ali, ele chega ali diante de todos e fala assim: olha, eu deixo-vos a paz. Ele passou por tantas aflições, ele passou por tantas lutas, ele passou por tantas adversidades, ele teve a sua vontade trocada pela vontade do Pai. Ele deixou a vontade dele, quando ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sacrificou a vontade dele por uma vontade superior, porque ele estava também sendo enviado para uma obra. Depois ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio os discípulos, eu envio vocês, ide. Mas Jesus, antes de enviar, ele foi enviado. Ele sabia muito bem sobre isso, mas ele conquistou tudo, e ele deixa um legado para nós como igreja: a paz. Se você está passando por aflição, Deus tem resposta para você nessa noite. Diga assim: Jesus deixou como um legado o que ele tinha de melhor. Você imagina, querido, aquele barco lá, no meio daquela tempestade, ele estava dormindo lá, em paz, porque ele sabia que ele não ia morrer afogado. Fica tranquilo, querido, Deus tem o melhor da terra para você. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu deixo a paz, a minha paz vos dou. Não dou a paz que o mundo dá. Crede no Pai, crede também em mim. Só que tem alguém que quer tirar essa paz. Agora, querido, presta atenção nisso, que eu quero me mover aqui de uma forma que talvez te ajude. Vou repetir essa parte, talvez você vai dar um amém. Eu quero me mover aqui nessa noite de uma forma que talvez te ajude. Porque esse que deixa a paz, né? Ele vai dizer lá no Salmo 119, versículo 65, muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ele vai dizer várias coisas sobre isso. Mas aqui, coloca para mim aí, profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 3. Quero só prefaciar algo aqui. Aleluia. Desculpa, eu falei errado. É Isaías. Depois você muda a versão, mas vamos ler aí, depois você volta para Corrigida Fiel, Revista Corrigida. Ó Jeová, ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz. Querido, ele não só deixou a paz, como ele quer guardar você e me guardar em perfeita paz. Você consegue entender o que é você viver em perfeita paz? Eu muitas vezes não vivo, irmão. Não estou aqui como alguém que... Não, eu tenho os conflitos, eu tenho as lutas. Mas não era para ter. Ou era para ser diferente, se eu entendesse um pouco mais acerca disso. Então, de repente, vai te ajudar e me ajudar junto. Deus bate primeiro no pregador. A gente apanha junto. Mas está dizendo ali, tu guardarás, sabe? Você imagina aí, consegue aí, um culto para você meditar um pouco, para você raciocinar um pouco. O que é algo guardado em perfeita paz? Você consegue dimensionar o que é isso? Paz é algo poderoso. Agora está falando em perfeita paz. Olha isso. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti a sua confiança. Muda a versão, por favor. Aleluia. Olha isso aí, irmão. Tem muitas pessoas que, né, faz conserva, né, algo ali que não é para conservar mesmo, né? Vai ficar ali. E está dizendo ali, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu queria pregar nessa noite, o que acontece muitas vezes com o meu e com o seu entendimento, a sua mente. O campo de batalha é aqui, irmão. Coloca a sua mãozinha aí, ó, abençoada, falando assim, é aqui, o maior campo de batalha. Eu já fiz isso aqui, eu sinto pelo Espírito de fazer novamente. Eu não ia fazer nada disso. Estou com a Bíblia fechada aqui. Eu não ia fazer nada disso, mas eu desceu aqui agora fresquinho para fazer e eu não sou
nenhum tipo de bobo de não fazer. O exército inimigo chegava diante de uma cidade amuralhada. Você vê esses filmes sobre Troia, você vê vários filmes aí que tem as cidades amuralhadas. E quando ele via que a cidade estava com os portões intactos ali, os vigílias ali, sabe, postos, as sentinelas ali, guardando aquele lugar, os muros da cidade estavam ali, sabe, perfeitos. Eles não chegavam lá, eles de longe, eles então usavam ali o seu arco, sua flecha, e embebedava ali, sabe, e lançava uma seta, lançava um dardo dentro das muralhas. De uma forma bem medíocre, bem rasa para você entender. E quando esta chama caía lá dentro, e se tivesse alguém ali que visse aquilo ali, apagou aquela chama, ela não inflama. Consequentemente, ele se mantém ali seguro. Mas se cai uma seta ali, se cai uma chama ali, e aquilo começa a inflamar, e vem outra seta, e aquilo começa a se avolumar, daqui a pouco começa a ficar um clima parecido com o que você estava vivendo aqui, cheio de fumaça. E as pessoas acabam abrindo as portas. Está sufocado. E o inimigo acaba entrando. Então o inimigo usava de uma estratagema, usava de uma artimanha. Então ele tentava lançar uma seta para aquilo inflamar, eles abriam as portas para se defender, para não ficar ali sufocado, assim o inimigo entrava. Mas o inimigo na minha e na tua vida, ele sabe que é aqui que ele vai lançar a seta. Um sugestionamento na tua mente, na minha mente. Por isso está dizendo ali, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O meu entendimento está firme de quem ele é e quem eu sou nele. O meu entendimento tem que estar firme de quem ele é e quem eu sou nele. E qual é o plano, o propósito que ele tem para mim. O propósito dele para mim e para você. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quando o véu se rasgou, querido, que nos deu acesso, sabe, diante dele, nós temos heranças, nós temos, sabe, direitos. Ele conquistou tudo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele delegou essa autoridade para a igreja. Então quando eu estou firme nisso, a minha mente está firme nisso, ainda que venha uma adversidade, ainda que venha um problema, ainda que venha, sabe, uma situação adversa, a minha mente está nele. Se ele está permitindo isso, ele tem um plano, e os planos dele não podem ser frustrados. Ainda que eu não estou entendendo nada, eu confio em ti. Apaguei a seta. Mas de repente, irmão, aquilo começa, sabe, assim, mas será que Deus me deixou? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E o inimigo começa a falar, opa, está dando certo. Sabe o que acontece, irmão? A luz do Evangelho é a luz que revela, sabe? O Evangelho é as boas novas, é as conquistas, é as vitórias, é ele se declarar, eu sou contigo, eu sou o Deus Emanuel, e eu estou contigo não é apenas em alguns momentos, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele esteve dentro da fornalha junto com os 3 jovens, ele esteve lá fechando a boca dos leões. Ele está, querido, ele está com qualquer personagem bíblico aqui que passou por adversidade. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eis que eu estou convosco todos os dias. Só que se o inimigo, como diz lá em 2 Coríntios 4:3, não precisa colocar, ele cega, diga comigo, ele cega o entendimento. Para você não entender quem é Deus em você e quem é você em Deus. Ele quer fazer você ter um entendimento que tira a tua paz, que faz muitas vezes você achar que Deus é culpado. Parece forte isso, né? Mas você imagina os discípulos estão passando por essa tempestade, Jesus está dormindo, eles viram para Jesus e falam, o Senhor não se importa?
Que nós estamos perecendo? Mas ali, Jesus estava querendo só dar uma oportunidade para eles agir a fé. Continuar acreditando. Ó, homens de pequena fé, por que duvidastes? Eles tinham uma oportunidade de agir diferente ali. Mas ali a mente deles, queridos, já começou a ser trabalhada de uma forma a... O senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente, não? Quem está entendendo? Agora acompanha comigo aqui, querido, que eu quero começar a pregar aqui, nessa situação de agir como a Vanessa agiu. E em cenários, irmãos, presta atenção nisso, que eu quero ser bem, sabe, assertivo naquilo que o Senhor me deu aqui. Queridos, não existe clamor sem resposta. Clama a mim. Todo clamor traz uma resposta. Agora, quando eu estou diante de um cenário que eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho ainda uma resposta, eu tenho que continuar confiando e clamando. Confiando e clamando. Confiando e clamando. Mas e quando a resposta vem? Aí, amado, é com você agir a direção que você recebeu. Porque senão, por quê? Porque muitas vezes a pessoa recebe uma direção que ela não quer agir naquela direção e fica insistindo para Deus fazer diferente. E fica lá e clama, e fica lá, e Senhor, mas o Senhor não está vendo isso? Sim, mas eu já falei com você. Mas eu já te mostrei o que você tem que fazer. E a pessoa vai, insiste. Querido, depois que Deus falou, pode passar, a palavra dele não volta para ele vazia. Sem que cumpra o que lhe apraz, sem que prospere naquilo para que ele enviou. A palavra fica ali. A palavra fica ali. Se você não faz aquilo, não vai ter mudança nenhuma. E você fala comigo, o Senhor fala comigo, ele vai falar com você, sabe o que? A mesma coisa. De repente você fala, pô, muitas vezes o culto é a mesma coisa. Sim, porque você não está agindo. Essa também escapou. Mas acompanha comigo. No capítulo 6 de Juízes, né, até o nosso abençoado aqui, irmão que fez a abertura aqui, ele até citou alguma coisa disso hoje de manhã. Mas está começando a dizer ali no capítulo 6 de Juízes: fizeram, pois, os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E quando começou a prevalecer o domínio dos midianitas sobre os filhos de Israel, eles começaram então a fazer as cavernas, as covas, sabe? Eles começaram então a tentar tudo aquilo que eles estavam sendo saqueados, tudo aquilo que os midianitas estavam ali de alguma forma, sabe, afligindo eles. Eles tentaram esconder, pegaram o seu trigo, foram malhar no lagar. Você conhece bem a história, até para me contar. Tudo bem até aqui? E aquilo ali, queridos, tem um início do texto dizendo assim: e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor permitiu eles passar por aquilo com um propósito: de ensinar. E quando aquela situação chegou num limite que eles não aguentavam mais, eles se empobreceram com a presença dos midianitas. Eles plantavam e não colhiam. Eles tentavam se esconder as coisas para pôr a salvo. E eles então começaram a clamar. Todo clamor traz uma resposta. E quando eles clamaram, diz a palavra, e o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Ou seja, Deus está fazendo com que eles tenham um entendimento do que Deus já havia feito na trajetória deles, no caminho deles. E eu vos disse: não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então vamos lá. Então aqui tem um cenário que tem um problema. Diga comigo, tem um problema e tem uma causa. O que eu faço agora para resolver o problema? Remova a causa. Eles começaram a edificar altares para outros deuses. Eles começaram a temer, porque eles estavam ali naquele contexto. Eles começaram a temer aqueles deuses, e aí começou a se levantar altares. A pessoa confia em Deus, mas confia também em outras coisas.
Tem muitos crentes assim, irmão, que confiam em Deus, mas também confia que se não fizer daquela forma ali, aquilo ali, formou um ídolo no coração. Isso pode ser filho, isso pode ser dinheiro, isso pode ser tantas coisas. Criou um ídolo no coração. Pode ser o time de futebol. Tem muitas pessoas que não vêm no culto quando o time tem uma partida importante. Não vou entrar nessa vereda. Mas você está entendendo o que eu quero dizer. Mas aí o que acontece? Então aqui tem um povo que clama por causa de um problema que eles estão vivenciando. E tem Deus usando uma ação profética para trazer de volta o fato deles estarem sendo dominados, e Deus criou eles para dominar. Se você está sendo dominado por algo, Deus vai então fazer com que haja uma ação profética para que você vença aquilo que está te dominando, para você voltar a dominar. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, simples assim. Só que o que acontece aqui, irmão? Então Deus agora vai agir. Tem um problema, tem a causa, mas tem uma solução, tem que limpar esses altares. Então Deus manda o anjo do Senhor. E chega a Gideão, que ele está malhando o trigo no lagar. Ele está fazendo o quê? Totalmente errado. O lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uvas. Mas ele estava vivendo uma vida que ele tinha que remendar. Quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente tem que... eu estou fazendo do jeito que eu posso aqui, mas eu não estou fazendo do jeito certo, porque também... Não, querido, Deus tem o projeto, o plano para você fazer do jeito certo, para Ele glorificar o nome dEle. Ele não tem, sabe, o teu trigo não precisa ser, sabe, no lagar. Deus tem tudo certo, irmão, Deus fez tudo perfeito. Mas quando ele envia o anjo, ele chega lá, olha o que Deus fala aqui para Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, irmão, Ele é conosco, Ele é o Deus Emanuel. Independente do que você está passando ou deixando de passar, Ele continua sendo contigo. Só que Ele quer te colocar no trilho certo. Ele quer te posicionar de forma correta. Mas olha o que eu disse para você agora há pouco. Satanás cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é as boas novas. É o que de você é nele, o que é ele em você, o que de fato ele quer de você. Ele quer que você coma o melhor da terra, que você viva, irmão, de uma forma sobrenatural, crendo que Ele está contigo e Ele te basta. Só que o anjo chega ali, acompanha isso comigo. O que você acha que o anjo está tentando fazer ali? Porque o anjo chega e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele fala, se o Senhor fosse comigo, se o Senhor fosse realmente conosco, por que tudo isso está acontecendo? Que primeiro nossos pais nos falaram que o Senhor fazia tanta coisa, mas agora o Senhor nos abandonou. É isso que o diabo quer e está fazendo com a mente de alguns, irmão. Colocando a culpa em Deus. Como se Deus, que é esse que quer o melhor para você, esse que, sabe, pagou um preço pela minha e pela sua vida, como ele se tornasse o culpado por aquilo que está acontecendo com você. E ele está dizendo ali, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, eu sou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono, eu não te abandonarei, ele disse para Jacó, até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Só que o inimigo está querendo fazer o Gideão entender que Deus outrora era alguém que fazia o bem, mas agora é um Deus que abandonou ele. Quem está entendendo? Aí, o anjo começa a trabalhar, irmão. Aí ele começa a falar, mas eu sou da família mais pobre. Minha família é a mais pobre. E eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Sabe o que Deus está querendo fazer aqui, irmão? Mudar o entendimento dele. Porque para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar o meu entendimento. E o entendimento dele está que Deus era o que já não é mais. Deus fazia o que já não faz mais. Quem está entendendo até aqui? Aí quando ele fala, eu sou o zero à esquerda, eu sou o menorzinho, minha família é a mais pobre. Aí o anjo fala com ele, mas já que eu estou contigo, você vai vencer essa situação aí como se tudo isso aí fosse só um homem. Mas até aqui, irmão, ele não agiu. Até aqui ele está só questionando. Tem muito crente assim. Talvez não vieram hoje.
Deixa eu facilitar. Então aqui, querido, é uma questão de mudança de entendimento. E Satanás cega o entendimento. Se você não tem um entendimento correto, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o inimigo está cegando o teu e o meu entendimento. Juízes capítulo 6, só para a gente caminhar para uma próxima direção. Aleluia. Depois você lê com calma, tem muito mais coisa aqui, mas não é essa a minha motivação. Ele pede um sinal, você sabe, seca isso, molha aquilo, seca aquilo. Ele pede um sinal, pede 2 sinais, mas até agora ele está querendo colocar Deus à prova ainda. Mas até agora ele não está fazendo nada. Ele já recebeu a direção, clama a mim e responder-te-ei. Ele clamou, teve a resposta, mas ele está lá, Fala para a pessoa que está do seu lado aí, me ajuda aí. Fala, para de desculpa. Vai fazer o que Deus está falando para você fazer. Aqui está dizendo aqui, irmão, depois, sabe, veio lá, ele preparou uma oferta lá, e veio, o anjo tocou, agora eu vou morrer. Não, você não vai morrer não. Né? Fique em paz. Mas só que aí, querido, até agora não arrancou o que tinha que ser arrancado. Tem um problema, tem a causa desse problema, eu tenho que arrancar essa causa que provoca o problema, para me restabelecer o domínio daquilo que foi perdido. E aqui está dizendo assim, ele edificou o altar ali e tal, mas olha o que está dizendo aqui. Vou achar aqui. Glória a Deus. Versículo 27, para a gente ganhar tempo. Depois de muito... Vamos falar uma palavra legal aqui. Depois de muito lenga-lenga, diz a palavra ali. Então Gideão tomou 10 homens, dentre os seus servos. Diga assim comigo, e fez como o Senhor lhe dissera. É isso que nós precisamos, irmão. Nós vamos clamar diante de qualquer situação, o Senhor vai nos mostrar o que nós temos que fazer. Só que enquanto a gente de fato não fazer, não vai resolver. Tudo bem até aqui? Você pegou essa? Você vai segurar? Você vai ser conservado em perfeita paz. Se você deixou de fazer algo que Deus está requerendo para você fazer, faz. Se tem que abrir mão de alguma coisa, abre. Se tem que lançar alguma coisa fora, lança. Tem coisa, irmão, que Deus falou, para com isso, que isso não está fazendo bem para você. Significado, um exemplo, futebol. Estava passando muito mais raiva do que recebendo algum benefício. Então falei, isso aí não está edificando a tua vida. Então tem coisa, irmão, que se Deus falar para você, para com isso, e você não parar, não adianta depois você chegar, Senhor, tudo bem até aqui? Agora, pastor, isso aí é lá do Velho Testamento, isso aí é... Não. Quem crê que Deus te ama? 30%. Quem crê que realmente Deus te ama? Deus nos ama, irmão. E o amor dele foi tão grande que eu não consigo. Talvez tenha algum teólogo, talvez tenha algum historiador, talvez tenha algum crente aqui, algum irmão que consiga melhor do que eu, mas eu não consigo entender o que é esse de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vai dizer que entregou o seu filho para morrer no meu lugar. Não dá, eu não consigo. Paulo era muito capacitado, teólogo, ele vai falar do amor de Deus, ele começa a falar de altura, profundidade, largura, aí em dado momento ele dá uma parada e fala assim, o amor de Deus excede todo o entendimento. Não dá. Não dá, irmão. Ele me ama e ele te ama. Não, você não está entendendo. Ele te ama de tal maneira que ele paga o preço que for, mas ele não abre mão de você. Ele não abre mão de mim. Ele quer o melhor para você, ele quer o melhor para mim. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância.
Querido, isso está valendo para hoje, independente do que você possa estar vivendo ou não vivendo. Agora, veja bem, deixa eu fazer aqui uma ponte entre esse amor que você mais ou menos entendeu aí, que não dá para entender perfeitamente, nem Paulo entendeu. Ele fala que o amor de Deus excede todo o entendimento. Então excede o meu entendimento, excede o teu, excede todo o entendimento. Mas diz a palavra que esse Jesus, ele amava, ele era amigo de Lázaro. Ele era amigo de Marta. E ele era amigo de Maria. Ele é teu amigo. Ele é meu amigo. Só que em dado momento da história, lá em João capítulo 11, diz que ele ficou sabendo que o Lázaro estava enfermo. Estava passando por uma enfermidade. Só que tinha, irmão, não vou entrar nessa questão aí, porque que do quarto dia até 3 dias tinha possibilidade lá, tinha uma certa doença na ocasião lá, que tinha possibilidade até no 3º dia a pessoa, não vou entrar nisso. Mas você imagina, o que é o pensamento muitas vezes ali, ó, ele me ama, ele está sempre aqui na minha casa. Querido, ele está contigo todos os dias. Convida ele. Aquela história, sabe aquela uma da cadeira, põe uma cadeira do lado, Jesus senta aqui para a gente conversar, ele vai, querido. Se você querer dialogar com ele, ele quer comunhão comigo, comunhão com você, todo dia. Convida ele na tua casa, todo dia ele vai lá. Ele habita em você. Então ele me ama, e ele te ama, ele nos ama. E ele amava Lázaro, Maria e Marta. Só que quando aconteceu o que aconteceu, ele não fez na hora, no jeito que as duas queriam. Não quer dizer que ele não vai fazer. Mas muitas vezes ele vai provar o meu e o seu coração. Deuteronômio capítulo 8, ele fala, muitas vezes eu deixei para acontecer isso, aquilo, para ver o que estava no teu coração. Você guardaria ou não os meus mandamentos? Então Deus também, querido, ele nos prova. Mas aqui o que aconteceu? Quando aconteceu o que aconteceu, ele ficou... Você sabe da história, né? Eu disse, mas ele sabe, então tá tudo bem lá, se ele está só dormindo, não, ele morreu. Ele deixou claro, ele morreu. Mas eu vou ter com ele. E o Senhor está tendo com algumas pessoas aqui nessa noite. Ele vai ter com você. Ele vai ter comigo aqui nessa noite. Só que diz a palavra, querido, que elas, não está dizendo que Marta, e não está dizendo que Maria, está dizendo que ambas, diga comigo, ambas, clamaram para Jesus. Mandaram, no plural, avisar. Está enfermo aquele que tu amas. Quem que clamou? Ele tem que dar resposta para quem? Não é você que vai ficar sem resposta. Não seja que nem um irmão. Pelo amor de Deus, deixa eu pegar um gancho aqui. Tirar um pouco, você está meio tenso. Uma vez eu terminei uma pregação lá uns 15 anos atrás, na Rua Amazonas. Tem pessoas novas aqui. Deixa eu só fazer você puxar o fôlego aí. Aí o cara no final da história, o Juraci conhece bem o nosso abençoado lá. Ô pastor, eu contei, o senhor foi 220 vezes para lá e não sei quantas vezes para cá. Eu falei, irmão, mas eu preguei o quê? Então, querido, é o jeito da madeira, andar para lá, andar para cá, mas presta atenção na mensagem, vem? A pessoa fica prestando atenção no pregador, o que ele está fazendo, que jeito que ele está fazendo, e depois não pega a mensagem. Fala assim, o propósito aqui é você pegar a mensagem. Amém ou não? Você soltou um pouco aí. Mas você imagina isso aqui, querido. Então aí Jesus, de propósito, ele fica 4 dias para chegar lá, naquela situação, naquele cenário. Mas só que aí, vai a Marta vai, fica sabendo que ele está vindo, quer antecipar, né? E corre lá. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A culpa é de quem? É isso que o diabo quer fazer você entender. Ele cega
entendimento, para que não resplandeça a luz do evangelho, as boas novas. Só que ele precisa fazer o que com o entendimento dela? Para que ela experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a ressurreição. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora sei que tudo que o Senhor pedir, né? Aí Jesus, ele vira para ela e fala, mas eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Só que aí, querido, ela desconversa. Eu sei que no último dia, sabe, querido, não, Deus quer fazer uma obra na tua vida, é hoje. Então ela está falando de morte, está falando de atraso. Tá, sabe? Por que o Senhor não veio na hora que a gente chamou? O Senhor fala que nos ama, mas... Beleza. Mas quantas clamaram? Ele manda chamar a outra irmã. 2 clamor, 2. E o que a outra falou? Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu tive uma situação parecida, irmão, que eu estava no aniversário lá em Jales e um casal da igreja aqui estava passando por uma luta aqui, aí eu tive que ouvir isso. Se eu tivesse, ficava nas festas por aí, né, a gente passando por luta. Então a gente entende o que é isso. Mas, querido, aí ele vai trabalhar sobre a questão da ressurreição. E ele está ali, e ali tem alguns convidados, alguns judeus que vieram ali consolar Marta e Maria. Tá tudo aquele, sabe, aquele choro, aquele... Você sabe o que é um cenário de velório? Eu não sei em que área da tua vida, talvez você está vivendo um cenário de velório, de incerteza, de, sabe, talvez a conta não está fechando, talvez você está desse jeito também, se o Senhor, se Deus não tivesse permitido isso, se não tivesse acontecido aquilo. Ei, querido, Deus quer fazer tudo novo. Eis que faço novo todas as coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso ressuscitar os teus planos, os teus projetos. Eu posso fazer, sabe, querido, Deus pega o filho pródigo, que nem você ouviu aqui, Deus restaura e faz tudo novo. Deus pega o Jacó e transforma nele num Israel. Deus pega um Saulo de Tarso, irmão, um perseguidor, e torna ele, sabe, um dos maiores apóstolos. É isso que Deus faz. Mas a partir de um renovo de entendimento, Paulo entendia que ele tinha que fazer daquela forma. Jesus chega nele para mudar o entendimento dele. Por que você me persegue? Mas ele não tinha um entendimento que ele perseguia. A partir do momento que o entendimento dele foi mudado, agora ele passou para o outro lado. É sobre isso que eu estou pregando aqui, querido. Deus te ama. Ele quer renovar teu entendimento. E agora veja bem, para mudar o cenário, está toda essa situação ali, aí você chega num ponto ali que a palavra vai dizer lá em 11:35, Jesus chorou. O Géser até brinca sobre isso, que as pessoas falam, Jesus chorou porque ele amava tanto ali, que ele chorou de compaixão, de emoção. Não estou dizendo que é ou que não é, mas eu estou assim, sabe, o Géser fala essa situação que ele fala assim, ele chorou porque, querido, ele estava só querendo achar uma atitude de fé, da pessoa acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê nisso? Ah, eu creio que no último dia. Você crê? Ah, então. Mas aí tem um detalhe, irmão. As duas clamaram, as duas ouviram da parte dele. E aí ele fala o quê? Tirai a pedra. Muitas vezes você quer que Deus faça a parte dele, mas a parte que ele está requerendo de você, você não está fazendo. Poderia ter acontecido do Lázaro não ter ressuscitado. Alô? Quando há um clamor, há uma? Tirai a pedra. Sabe o que foi a resposta? Ocorrer tirar, não.
Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Sabe, querido, tem muitas pessoas querendo ensinar Jesus do que ele tem que fazer. De que forma que ele vai agir. Sabe, querido, entrega. Confia. E descansa. Ele sabe fazer, irmão. Mas ele não fez enquanto Marta e Maria não fizeram a parte delas. Você consegue entender isso? Por que que foi as duas? Porque a Bíblia fala, tiraram a pedra. Plural. Ah, mas tinha uns judeus ali que para ajudar. Não importa, mas as duas teve que fazer. Porque se elas ficam lá batendo boca com ele, questionando, Senhor, mas agora não adianta. Senhor, vai fazer o que agora depois de 4 dias? Senhor, mas quando elas agiram na direção que elas receberam, o milagre aconteceu. Eu queria ministrar com você nessa noite. Deus é um Deus que ainda opera, irmãos. Mas tem muitas vezes que Ele vai requerer algo meu e seu. Talvez você vai ficar negociando. Eu vou ficar negociando. Eu vou ficar arrumando argumentos. Eu vou ficar, Senhor, mas dessa forma aí. E aí eu não vejo acontecer. Mas eu quero só te lembrar que Ele te ama. E Ele me coloca aqui nessa noite para dizer que Ele quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer reverter. Sabe, querido, eu já passei por algumas experiências, não vou narrar aqui, muitas pessoas já sabem até contar. Mas, amado, teve muitas coisas que enquanto eu não fiz realmente, ainda que aquilo me custou caro, eu não via um milagre acontecer. Mas quando eu resolvi, falou, Senhor, eu entrego. Que se a gente ficar, irmão, eu já tive uma experiência parecida com essa. Eu estou aqui, 2 oportunidades, eu estou aqui por milagre de Deus, eu sei disso, talvez muitos aqui também. Mas eu quase morri afogado 2 vezes. Mas você pode perceber que mesmo, tem bombeiro aqui, ó, aleluia. O bombeiro não chega ali, a pessoa está ali desesperada, se debatendo toda ali, e ele chega lá e abraça, porque se abraçar ali o cara que está se debatendo ali, morre 2. Então ele espera a pessoa se entregar. Quando a pessoa se entrega, então puxa ali, você tem que fazer o que tem que fazer ali, os primeiros socorros, tudo bem, mas enquanto a pessoa não oferece mais algum perigo. Então muitas vezes você não se entrega, muitas vezes eu não me entrego, eu fico me debatendo, eu fico me argumentando, eu fico questionando, eu fico, sabe, querido, entrega. Sabe, entrega, confia, para que você possa descansar. Amém? Eu quero fazer um apelo aqui. Eu não sei se você enquadra em alguma coisa dessa palavra, mas eu não sei o que é a pedra que você tem que remover, irmão. Tira a pedra, sabe? Tira essa pedra. Tira esse impedimento para eu agir. Tira esse impedimento, destrói esse altar. Sabe, enquanto estava ali, irmão, o Gideão estava lá e seca aqui, moe ali, moe aqui, seca ali. Eu sou mais pobre, eu sou mais pequenininho. O que é feito do que nossos pais contaram? O Senhor agora nos abandonou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. Querido, nada disso vai provocar um milagre na tua vida. Mas quando você simplesmente, Senhor, eu entendi. Isso aqui eu realmente não estou fazendo, eu estou demorando. Se você se enquadra nisso, eu queria te convidar para vir aqui na frente, que eu quero concordar com o teu milagre, eu quero ajudar você a arrancar essa pedra. Eu quero simplesmente dizer que Ele te ama, irmão. Ele marcou esse culto para dizer que Ele te ama. Ele te ama. Ele não se esqueceu de você. Se alguém puder estar solando alguma coisa aqui. Aleluia.
Aleluia. Coloca para mim aí Provérbios 4, 23, por favor. Sabe o que acontece aqui, querido? O Senhor coloca muito forte no meu coração. A palavra vai dizer lá em Provérbios 23, 26, não precisa colocar, deixa aí. Ele fala assim, dá-me. Tem muitas vezes que é só isso que Jesus precisa, só isso que Deus precisa. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O caminho dele pode ser que 4 dias depois ele chega, mas ele chega com milagre. O caminho dele pode ser um caminho, querido, que é um caminho que te passa por um deserto, mas pode ter certeza que ele abre o mar e te leva à terra prometida. Mas não quer dizer que é o caminho mais curto. Mas se o caminho é dele, ele garante que você chega do lado de lá e canta o hino da vitória. Mas muitas vezes, querido, essa questão que está dizendo aí, ó, sobre tudo o que se deve guardar, sobretudo aí não é roupa de frio, não. Diga assim, esse sobretudo aí não é uma vestimenta. Mas sabe, querido, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe por que Deus fala para mim aqui? Que tem muitas coisas que a Bíblia diz assim, onde está o seu tesouro, aí também está o seu. Tem pessoas que têm o coração em coisas, irmão. Pessoas que têm o coração tão preso em algumas coisas, que Deus quer o teu coração. Independente de qualquer cenário que você está passando, ele chega para Pedro e fala, Pedro, apesar de tudo isso aí, você me ama? Ele quer coração. Você me ama? Então faz o que eu estou pedindo para você fazer, Pedro. Eu quero fazer coisas tão tremendas na tua vida. Mas o coração tem que estar, irmão. Sabe, muitas vezes, amado, é uma guerra, é uma luta, irmão. E muitas vezes as pessoas entender, sabe, que tudo que eu tenho que fazer para ele, eu tenho que fazer de todo o coração, como ao Senhor e não como a homens. O ministério, ele só funciona se for feito de todo o coração. Ah, mas tem esse que fala aquilo, tem aquele que não me valoriza. Ei, querido, você está fazendo para Deus ou para homens? Então Deus quer que você, que nós façamos para Ele, irmão, independente de qualquer cenário, mas com o coração, sabe? Então tem coisas ainda, Marquinhos, que ainda o coração está, o Senhor só está querendo isso, sabe? Está ainda um pouco coxinho de tempo, te diz o Senhor, e o que há de vir virá e não tardará. Mas apenas tira o teu coração, custou muito sacrifício, te diz o Senhor, Ele sabe disso. Ele sabe tanto choro, Ele sabe tantos momentos, tantas adversidades, tanto sofrimento para chegar até aqui. Mas o Senhor conhece o teu choro, o Senhor conhece as tuas lágrimas, o teu coração. Mas ainda um pouquinho de tempo, te diz o Senhor, o que há de vir virá. Apenas, sabe, tira o teu coração. Deus tem um tempo novo na tua vida. Deus vai escrever uma nova história. Você vai se alegrar com isso. Sabe, apenas entrega, Senhor, tudo que está no meu coração ainda. Algum peso, algum ressentimento, alguma coisa que ainda te machuca. Libera isso tudo. Deixa tudo isso nesse altar nessa noite. Deixa isso aos pés da cruz. E dentro de poucos dias, você vai ver que Deus vai agir nessa tua causa em nome de Jesus. Sabe, querido, muitas vezes é um medo, é uma insegurança, é um peso. Mas o Senhor está dizendo, destrói esse altar, derruba isso. Apenas creia, apenas confia. Apenas confia, querido. Todo clamor traz uma resposta. Vou repetir, todo clamor traz uma. Mas teve uma situação que Pedro queria experimentar um sobrenatural. Ele falou, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele clamou e veio uma resposta. Qual foi a resposta? Então vem. Agora tem a resposta, então vem. Agora tinha que ter uma atitude, irmão, de descer do barco.
Você está aqui? Ah, eu quero que Deus fale comigo. Só que Ele fala, mas você tem coragem de descer do barco? Eu quero experimentar o que Pedro experimentou. Então, querido, nós temos que ter a atitude que Pedro teve. Sai desse lugar de conforto, de segurança, quando você se sente, ó, dessa forma aqui eu consigo, dessa forma aqui eu administro, dessa forma aqui eu sei fazer. Não é isso que Deus quer. Deus quer confiança 100% nele. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Tira a pedra, querido, tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra, que Ele quer fazer um grande milagre. Ele quer ressuscitar sonhos. Ele quer ressuscitar projetos. Ele quer te levar para o outro lado, para você cantar o hino da vitória. Ele te trouxe aqui para isso nessa noite. Então coloque a mão no seu coração. Não sei se você tem que entregar alguma coisa, não sei se você tem que aqui, não sei qual é a pedra, eu não sei. Mas de repente, Senhor, eu entrego, eu me entrego, eu me entrego, eu confio, Senhor. Eu descanso nas tuas promessas. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor não está atrasado. Eu sei que o Senhor não está atrasado. Eu sei que o Senhor pode contar comigo. Eu já disse isso, Senhor, conta comigo. Mas eu sei que eu não estou deixando o Senhor fazer, eu não estou deixando o Senhor agir. Mas eu venho aqui nesse altar nessa noite para entregar o meu coração, entregar esse fardo, entregar, para que eu possa descansar nessa situação. Querido, coloca a mão no seu coração. Quero concordar com a sua entrega, mas não leva nada de volta não. Sabe, não leva nada de volta não. Deixa aqui tudo isso que está sendo esse peso, esse fardo. Deixa aqui toda essa preocupação, toda essa situação. Ah, mas não me valorizaram. Ah, mas... Não, querido, se tem alguma mágoa, se tem algum ressentimento, algum rancor, deixa isso aqui também. E perdoa quem de fato você deve perdoar. Peça perdão se você tiver que pedir. Mas, querido, Deus quer começar uma nova história. Eu sou a ressurreição e a vida. Deus quer ressuscitar, sabe, a tua alegria, ressuscitar o teu projeto, o teu plano, a tua satisfação. Você vai voltar a dormir como você não tem conseguido nesses últimos dias, te diz o Senhor. Você vai voltar, você vai até testemunhar aqui: pastor, eu realmente não dormia, mas a partir daquela noite eu consegui descansar. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, nesse passo de fé. Eu creio, Senhor, Pai, que estes que estão aqui deram esse passo de fé na direção do teu chamado. Eu sei que o Senhor é um Deus que opera. Eu sei que o Senhor é um Deus que faz. Eu sei que o Senhor é um Deus que cura. Pai, toca onde eu não posso tocar. Entra agora, Senhor Deus poderoso, onde só o Senhor é capaz de entrar. E traz cura, traz restauração. Coloca de pé esse homem. Muda, Pai, que haja, papai querido, uma metanoia, Senhor, uma transformação radical no entendimento desse teu servo, dessa tua serva. Uma metanoia, uma transformação no entendimento, para que eles possam experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu os abençoo, Pai, e abençoado estão. Eles sairão daqui, cada passo que eles derem serão passos na tua direção, passos, Pai, para colocar em ordem, passos para estarem, Senhor Deus, ó Pai, operando na direção que o Senhor deu a eles aqui nessa noite. Eu os abençoo e confirmo, e também concordo com o teu milagre na vida deles, e faço isso no nome de Jesus. Eu queria que, antes deles saírem daqui, rapidamente, que homem com homem, mulher com mulher, por gentileza, mas saia do seu lugar e abrace alguém aqui. E se sentir de falar alguma coisa, fala. Se não sentir de falar nada, apenas abrace. Mas eu queria que você saísse do seu lugar e recebesse eles aqui com carinho, com amor, porque é assim que Deus nos recebe. Faz isso nessa hora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Se coloca de pé aí, por gentileza. Você pode glorificar a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode aplaudir a Ele, aleluia. Bendito, adorado, exaltado, reverenciado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que você tenha uma semana aí próspera, abençoada, sabendo que Ele está contigo, já que eu estou contigo. Tudo que possa ter no teu caminho, tudo que você possa ter que enfrentar, você vai vencer isso de uma forma sobrenatural. Amém, querido? Que você tenha essa semana aí de céus abertos, uma semana aí de boas novas, uma semana de novidade de vida. Vá em paz.